Nesta noite vamos trabalhar ética no serviço público, que é uma disciplina. Dentro dessa ética no serviço público, você tem algumas considerações mais da filosofia, onde vem ali ética e moral, ética, princípios e valores, princípios éticos, aí depois vem o código de ética, aí vem lei 8.112, vem um pouquinho de improbidade também. Então é uma disciplina lá no teu conteúdo programático. É importante, você tem ali algumas questões com certeza, e a gente não pode descuidar. Por mais que a gente diga assim, mas ética é muito fácil, é só a gente responder pelo que é certo, pelo que é correto, que daí a gente acerta a questão. É isso mesmo, só que minimamente você tem que dar uma olhadinha no conteúdo, nem que seja comigo hoje, uma única lidinha aqui no decreto, no código de ética, já é o suficiente para você fazer uma boa prova dentro desta disciplina, tá? Ela tá dentro de conhecimentos básicos, lá naquela primeira parte, né? Ética no serviço público. E o primeiro ponto que você tem no conteúdo programático é a diferença entre ética e moral. É uma parte mais filosófica, tá? E, gente, assim, eu não vou entrar na filosofia, nem vamos debater filósofos, nem nada. O meu filósofo aqui é Sebrasp. Então, eu fui nas questões de CESP, fui nas questões de Sebrasp, e tudo que eles cobraram sobre ética e moral até hoje, eu peguei as afirmativas que eles deram como certo, e eu tô seguindo essa doutrina do filósofo CESP e Sebrasp mesmo, tá? Nada de muita filosofia, porque não é objetivo aqui da banca. Mas, assim, o primeiro norte que você tem que ter é entender que ética é diferente de moral, né? E a gente no dia a dia, né, nas nossas conversas, a gente costuma até confundir, e a gente costuma colocar a ética como sendo sinônimo de moral, né? Muitas vezes você diz assim, você é antiético, ou você é imoral, você está ferindo a moral, você está ferindo a ética, como se fosse a mesma coisa, né? A gente usa essas duas palavrinhas no dia a dia como sinônimos, né? Mas para o concurso aqui, Banca CESP, você não pode usar como sinônimo, tá? Ética é uma coisa, moral é outra, e esta é a diferença que a gente vai traçar e vai deixar bem firme aqui no nosso primeiro momento da aula, tá? Então eu fiz aqui um materialzinho, é um material teórico, mas principalmente o mais importante aqui são as questões que vem depois, né, que a gente vai bater nas questõezinhas. Mas aqui, de modo geral aqui, num primeiro momento, você tem a raiz da palavra. Ética, ela vem de ethos, que é uma palavra grega e que significa caráter, modo de ser, enquanto moral, ela já tem uma origem em latim, morales, né, que significa costumes, né? Então, só pela etimologia que a gente fala, né, pela origem da palavra, você já vê que ela é diferente, que ética tem a ver com caráter, com jeito de ser. Já a moral é uma palavra que tem uma raiz assim nos costumes. Então, só ali você já vê que há uma diferença entre essas duas palavras, né? Então, ética está relacionado a jeito de ser, caráter, enquanto que moral já está relacionado aos costumes, às tradições, e dali vai, tá? Bom, no contexto da filosofia, ética e moral têm significados diferentes, tá? Embora sejam utilizados para identificar conceitos que muitas vezes exprimam regras de conduta que se espera que sejam adotadas, a ética está associada ao estudo
fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade, enquanto a moral são os costumes, as regras, os tabus, as convenções estabelecidos por cada sociedade. Então, assim, a primeira coisa para você distinguir as duas palavrinhas é entender que a ética, ela é um estudo. A ética, ela é uma teoria, enquanto que a moral, ela está relacionada a práticas. Entendeu? Há regras que vão surgindo a partir do convívio entre as pessoas, né? Por exemplo, assim, aqui a gente está numa sala de aula e aqui a gente, só daqui de dentro, a gente tira algumas regras, tipo, eu não vou ficar falando no celular durante a aula, porque não é legal, porque vai atrapalhar os outros, vai atrapalhar a professora, né? Então, se o meu telefone tocar e a ligação for importante, eu saio para atender. Isso você percebe, é uma regra que vem do convívio social, né? Assim como na época da pandemia, a gente usava máscara. Hoje a gente não está usando máscara, mas na época da pandemia, devido a uma situação de poder contaminar o outro ou de me contaminar, eu usava a máscara aqui na sala de aula, né? Então, assim, isso tudo é moral. Moral são as regrinhas que vão surgindo a partir do convívio entre as pessoas. A gente convive e a partir desse convívio vão brotando regras, né? Vão brotando normas que a gente estabelece para poder conviver melhor. Muitos chamam isso de costumes, de tradições, porque qual é a diferença entre um costume e uma lei? Né? Um costume é uma norma que nasce do convívio, enquanto que uma lei é uma norma que foi estabelecida por um poder constituído. Mas um costume não deixa de ser uma norma, né? Mas é uma norma que foi estabelecida. E olha que interessante, o costume, aliás, a moral, né? O que é a moral? A moral são as tradições, são os costumes, são as normas que surgem do convívio entre as pessoas. E aí eu te pergunto, o nosso jeito de conviver aqui no Rio de Janeiro é o mesmo jeito de conviver no Afeganistão? Não. Tá? Lá talvez as meninas não estejam de jeans ou com uma fenda aqui na perna, né? Lá as meninas, né, vão andar talvez com, não sei se eu estou confundindo lá, mas acho que é no Afeganistão, lá nos muçulmanos, as mulheres usam aqueles, né, a burca, né? Então, você percebe que as regras de convívio, elas mudam de cultura para cultura, de país para país, sabe? De nação para nação, de tribo para tribo. Há uma tribo indígena lá da Amazônia, talvez andem ainda pelados, mas uma outra tribo, não sei aonde, talvez não admita isso, já gostam de cobrir o corpo. Enfim, então cada tribo tem as suas normas, cada povo tem as suas tradições. Isso tudo nós chamamos de moral. Aí eu quero que tu pense, a moral muda? A moral é mutável? Ela é mutável. A moral, gente, ela muda de acordo com a cultura, de acordo com a região, de acordo com o povo, de acordo com a época, né? Talvez numa época lá atrás, uma mulher com calça jeans já não era bacana. Hoje em dia é o que mais a gente veste, né? Mas talvez anos atrás já não era interessante a mulher de calças, a mulher já vestia mais vestido, saia. Enfim, a moral, que são essas tradições, os costumes, as regras de convívio, ela é mutável. Não esqueça, a moral é mutável, ela é variável. A moral é cultural?
A moral é cultural, porque ela muda de cultura para cultura. A moral é temporal? É temporal, professora, porque ela muda de tempos em tempos. Tá vendo as características da moral? Então, bora entender o que é a moral. A própria palavra, a raiz da palavra te fala. A moral são os costumes, são as tradições, são as normas que vão surgindo a partir do convívio das pessoas. Isso é moral. Moral são as regras que vão surgindo, que vão brotando. Então eu posso dizer que a moral é a prática. A partir do convívio, a partir da vivência, vão surgindo essas tradições, esses costumes. Então eu posso dizer que a moral é prática ou é teoria? É prática. A moral, ela é mutável. A moral varia, ela é variável. A moral é temporal, porque ela varia de tempos em tempos. A moral é cultural, porque ela varia de cultura para cultura, tá? São características da moral. Agora, e a ética? A ética, ela é uma teoria imutável, porque a ética, lembra que ela tem a ver, ela tem a ver com o jeito de ser, com o caráter. A ética é como se eu dissesse assim: aquilo que é certo estará sempre certo, independente do tempo, independente do povo, independente do lugar. Aquilo que é certo vai ser sempre certo. Aquilo que é do bem vai ser sempre do bem. Aquilo que é do mal vai ser sempre do mal. Entendeu? Então, ética são, como eu vou te dizer, são as diretrizes que a gente tem. Aquela noção do que é certo e do que é errado, e o certo vai ser sempre certo e o errado vai ser sempre errado. Então eu posso dizer que a ética, ela é uma coisa mais teórica, ela é uma diretriz que a gente tem que seguir, e aquela diretriz, ela vai ser sempre daquele mesmo jeito, ela não vai mudar, porque o que é certo e o que é errado é errado. Pode passar anos, pode passar séculos, pode mudar governos, mas o que é certo e o que é errado, entendeu? Essa é a lógica da ética. A ética é uma teoria. E a partir daquilo que é certo e daquilo que é errado, que a ética tem, ela vai julgando os comportamentos da moral. Entendeu? Você entende que aquilo que é sempre certo e aquilo que é sempre errado? Partindo dessa premissa, a gente vai analisar. Mas lá no Afeganistão as mulheres não têm os seus direitos. Isso é certo? Não é certo, entendeu? Não, mas é a cultura deles. Vocês compreenderam a diferença? Eu posso questionar a moral de um povo? Sim. Eu posso questionar a cultura de um povo? Posso. Mas eu vou questionar com base em quê? Com base na ética. Entendeu? Porque a ética não muda. O que é certo é sempre certo. O que é errado é sempre errado. E a partir desses princípios que a gente tem, do que é certo, do que é errado, a gente vai avaliando os comportamentos morais. Aí a gente avalia. Mas e aqui, ó, lá na Amazônia, aqueles índios lá comem outros índios ou matam criança que nasce, né? Porque, né, tem tribos indígenas lá da Amazônia que, se a criança nascer com alguma deficiência, eles matam a criança, né? Aí nós, com base no que a gente entende como certo e como errado, a gente faz uma análise daquilo, né? Pô, aquilo não tá certo, matar aquelas crianças, mas a gente respeita porque é a cultura
deles, que é uma cultura protegida, enfim, mas dá vontade de chegar lá e salvar aquelas crianças, não dá vontade? Por quê? Porque isso a gente faz, esse julgamento a gente faz com base na ética. Então, entendam, a ética, ela é uma teoria que estabelece princípios universais, porque o que é certo em qualquer lugar, e o que é errado em qualquer lugar, em qualquer tempo. Então a ética, ela é imutável, imutável é meio forte falar, mas ela muda muito devagar. É diferente da moral, que muda de tempos em tempos. Por exemplo, lá na Alemanha nazista. Na Alemanha nazista era certo matar um judeu. Porque naquele momento, naquele período, a moral era aquilo era certo para eles. Mas nós, olhando pela ética, a gente condena aquilo, o mundo condena aquilo, porque para o mundo aquilo não foi certo. Mas para eles, naquela época, era o correto. Entendeu? Isso é moral. Entendeu? Agora a ética, ela julga isso. A ética é uma teoria, uma ciência que parte de diretrizes e princípios estabelecidos como universais, atemporais, que não mudam, que não variam, e ela julga os comportamentos morais dos povos, das nações. Conseguiram enxergar a diferença? Ética é teoria, moral é prática. Ética estabelece diretrizes, princípios que são aceitos como corretos ou como errados em qualquer lugar, em qualquer tempo, né? E a ética, então, ela, com base nisso que a gente tem como certo, como errado, ela julga os comportamentos, que a gente chama isso de moral. Então, ética é teoria, moral é a prática. Ética é estudo, moral é o que acontece ali no dia a dia. Por exemplo, eu estou num supermercado atrasada, eu já estou atrasada para a aula, aí eu resolvi fazer umas comprinhas, e aí eu estou indo para o caixa, só que na minha frente tem uma senhora idosa que também está se dirigindo ao caixa, não tem caixa preferencial, e ela está indo e ela vai chegar na minha frente, só que como eu sou mais rápida, eu desvio de uma pilastra e ultrapassei a velhinha e estou no caixa, tá? Olha, o que eu sei, eu sei o que é certo e o que é errado. Eu fiz uma coisa certa? Não. Então, quando eu pergunto, eu fiz uma coisa certa? Isso é a ética, tá vendo? A ética é a teoria. Ela estabelece o que é certo e o que é errado. O que é certo? Não enganar os idosos, não sacanear os velhinhos, não, né? Perfeito. Só que o que eu fiz na prática? Eu pratiquei aquilo que eu fiz errado, é o que a gente chama de moral, é a prática. Que no caso ali eu pratiquei um ato imoral, porque ele foi contra a ética estabelecida como correta, entendeu? Então a moral é a prática. Tipo assim, a ética é como se fosse aquele anjinho e aquele capeta que assopra no nosso ouvido, entende? Porque todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Aí às vezes tu tá diante de uma situação, daí tu ouve o anjo, ouve o capeta e tu decide para que caminho tu vai levar. Isso é moral. Moral é a prática, moral é o que você faz com base naquilo que foi estabelecido como certo ou errado. Aquilo que foi estabelecido como certo ou errado é a tal da ética. E aquilo que eu resolvo fazer no dia a dia é a moral. Entendeu? E a moral varia de pessoa para pessoa, de povo para povo, de cultura para cultura, de tempos em tempos. A ética não, a ética é
imutável, não varia, é atemporal. Então essas características você tem que dominar para poder resolver as questões da banca Sebrasp, tá bom? Então bora aqui, ó. Primeira questão. Modelo certo, errado, né? A respeito da ética, da moral, de valores, democracia, julgue o item a seguir. Moral é um vocábulo herdado do latim e ética do grego. Até aqui tudo bem? Sim, foi a primeira informação que eu te dei, né? Ele está analisando aqui até o significado da palavra. Ética vem de ethos, do grego, significa caráter, jeito de ser, e moral vem do latim, palavra morales, que significa costumes, né? Então, essa primeira parte está certa. Moral, vocábulo herdado do latim, e ética, vocábulo herdado do grego. Identificam conceitos que exprimem um conjunto de regras de conduta que se esperam que sejam adotadas. Certo ou errado? Tá certo, né? Porque tanto, né, principalmente a ética, né, estabelece um conjunto de regras que se espera que seja adotado, e a moral também, porque a moral, lembra, ela é um comportamento que surge como uma regra dentro de um grupo, e aquele grupo espera que aquilo seja obedecido, né? Então, tá tudo bem. Número 2 agora. Também Banca CESP, acerca da ética e da moralidade no serviço público, julgue o item. Ética e moral são termos que têm raízes históricas semelhantes e são considerados sinônimos, uma vez que ambos se referem a aspectos legais da conduta do cidadão. Certo ou errado? Ou errado? Errado, né? Não são sinônimos. Apesar de que no dia a dia, né, a gente acha que é a mesma coisa. Ah, seu antiético, seu imoral, né? A gente usa como sinônimo, mas não, tá? Para tua prova, você vai dizer que ética é teoria, ética é estudo, né? Enquanto que moral é a prática, são os comportamentos das pessoas, né? Bom, aí aqui, gente, o que eu fiz? Eu peguei todas as questões Sebrasp que já cobrou, né, essa questão de ética, e tudo que ela considerou como certo, eu coloquei aqui. Assim como moral. Tudo que a banca já cobrou sobre moral, eu coloquei aqui. Porque assim, gente, não adianta, porque aula de filosofia é uma loucura. A gente vai ficar aqui devaneando, falando do Aristóteles, de não sei quem, isso aí, tá? Não vai levar a gente. A gente tem que aqui acertar a questão da prova e não filosofar, né? Aí a minha ideia aqui é te apresentar tudo que já foi cobrado, assim, e de que maneira, para você, a partir dali, tirar uma teoria para tu seguir, uma linha para tu seguir. Tá? Bom, então tudo o que Sebrasp já falou sobre ética como certo. Primeira afirmação. A ética refere-se a um conjunto de conhecimentos. Lembra que eu te falei que a ética é teoria? A ética, tu não tem a matéria de português? A matéria de matemática? E aí você tem as teorias, as regras da língua portuguesa, as teorias de Pitágoras da matemática, né? A fórmula de Bhaskara da matemática. Assim, a ética, ela é uma teoria, ela é um conjunto de conhecimentos, tá? Ela é uma teoria. Então, a ética refere-se a um conjunto de conhecimentos advindos da análise do comportamento humano e dos valores morais. Então, sim, a ética é uma teoria
A ética é um conjunto de conhecimento e esse conhecimento ele foi sendo construído a partir da análise dos comportamentos. O que são os comportamentos? A moral. Então a ética analisa a moral e a partir dessa análise ela vai definindo se aquele comportamento é certo, se aquele comportamento é errado. Então a ética é uma teoria, é um conjunto de conhecimentos, tá? Isso aqui é uma viagem, tá, gente? Tenham paciência, ainda mais para esse primeiro momento de aula. Tem que ter muita paciência aqui. Bora lá. A ética está associada ao estudo, ela é teoria, ela é igual ao português matemática, é uma matéria, tá? A ética está ligada ao estudo dos valores morais. Então, o que a ética faz? Ela estuda a moral. Né? Uma matéria. A ética é uma ciência. Assim como você tem a ciência jurídica, que é o direito, a ciência humana, a ciência biológica, aqui você tem uma ciência filosófica, né? E o que essa ciência estuda? A ciência da biologia estuda os seres vivos, né? A ciência da ética, ela estuda a moral. E o que é a moral? É o comportamento das pessoas, tá? Depois, então, a ética é uma ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. A ética estuda, a ética teoriza, a ética investiga o quê? A realidade. E o que é a realidade? A realidade é a prática. Então, se é a prática, eu chamo a realidade de quê? De moral. Entendeu? Então, a ética estuda, teoriza, investiga determinada realidade, elaborando os conceitos e correspondentes. A ética estuda ou investiga determinada realidade, já falei. Elaborando conceitos numa tentativa de alcançar padrões morais que guiem as nossas atuações da vida. Porque qual é o objetivo da ética? O objetivo da ética é nos dar diretrizes. Raquel, tu não sabe que caminho pegar? Mas eu tô te falando, pega o caminho do certo, porque o caminho do certo, o caminho das virtudes, o caminho da honestidade, o caminho da verdade, esse caminho não tem erro. Agora, se você pegar o caminho da mentira, o caminho da traição, né, o caminho da discórdia, o caminho da tristeza, né, até a alegria é uma virtude, né, positiva. Então a ética ela vai nos dando esse caminho, os caminhos, né, que você deve seguir. Esse é o objetivo dela. Boa noite. O objetivo da ética é estudar os comportamentos e definir diretrizes para que a gente possa ser feliz. É isso que ela busca. Ela busca que a gente alcance as virtudes, que a gente seja plenamente feliz. Esse é o objetivo da ética. Depois, a ética é uma ciência que teoriza sobre as condutas, estudando as concepções que dão suporte à moral. Então, o objetivo da ética é dar suporte à moral. O objetivo da ética é nos munir de princípios, de ideias que vão nos ajudar a tomar decisões corretas na vida, né? Esse é o objetivo da ética. E conforme eu vou lendo, gente, parece tudo muito a mesma coisa, porque na verdade é a mesma coisa, só que eu fui pegando questões de prova. Lembra do modelo certo e errado? Eu fui pegando o que era certo, então fica muito repetitivo por isso, né? Porque
A ética é uma ciência, a ética é o instrumento filosófico. O que é um instrumento filosófico? A filosofia, gente, é você pensar sobre algo. Filosofar é pensar a respeito de alguma coisa, né? Então, a ética, ela é o instrumento filosófico, ou seja, a ética é o mecanismo de pensar sobre o quê? Pensar sobre a moral, sobre as condutas, sobre os comportamentos das pessoas, né? Depois, a ética, olha as características que aparecem sobre ela. A ética é atemporal, ou seja, o que é certo no século, lá na época do Adão e Eva, no Jardim do Éden, continua sendo certo, né? Não comeis a maçã, aquela coisa toda, e vem a cobrinha e fala, come, né? Então, aquela ideia do certo e do errado, ela é uma ideia atemporal, sabe? Vão passar séculos e a gente ainda fica com raiva da Eva que comeu a porcaria da maçã, que caiu no conto do vigário da serpente, né? Por quê? Porque a gente continua achando aquilo errado que ela fez, né? Eu só tô pegando um exemplo bíblico assim, mas pra gente entender que a ética, ela é atemporal. O que é certo é certo. Eu gosto, sabe, gente, de colocar o bem e o mal, sabe? Porque por mais que você seja uma pessoa horrível, assassino, desgraçado, pecador, tu tem a noção você tem a noção de que você está fazendo errado, né? A menos que tu seja uma pessoa que não tem, né, esses discernimentos, tipo um psicopata. Mas acho que até o psicopata, nunca parei para pensar ou estudar sobre, mas acho que até o psicopata sabe que é errado, só que ele acha que não é, né? Mas aquele princípio de que é errado foi estabelecido para ele, né? Alguém ensinou, não matarás, não furtarás, não roubarás, não cobiçarás, aquela coisa, né? Todo mundo aprendeu isso. Só que tem gente que valora diferente. Daqui a pouco a gente vai falar de valores, tá? Isso é outra coisa, ó. A ética foi estabelecida pra gente. A moral é o que acontece. E o que são os valores? Valores é aquilo que cada pessoa atribui à ética. Entendeu? Tipo assim, me ensinaram que eu não posso nossa, que garrafinha maneira, maravilhosa, bonita, toda colorida. Aí eu quero ela para mim. Me ensinaram que eu não posso furtar esta garrafinha. Eu não posso ficar com ela porque ela não é minha, entendeu? Só que aí tem pessoas que valoram isso para menos e outras que levam muito a sério e outras que não estão nem aí. Tem gente que vai levar a garrafa, compreendeu? E tem gente que jamais levaria, entende? Se for do Flamengo, carrega mesmo. Carregaram a garrafa do Flamengo? Então, pois é. Porque o que acontece? Ética seria alguém te ensinar. Não pega porque não te pertence. Só que daí valor é o que eu atribuo a esta norma ética, entendeu? Eu valoro ela para mais ou para menos. Aí surgem os mau caráteres, os bandidos, que valoram aquilo para menos, né? E outros que já levam muito a sério. Ou que talvez levam isso muito a sério, mas cometem outras, fazem outras coisas erradas, enfim, né? Então, valor é o que cada um atribui ao princípio, né, da ética. Isso é valor, né? Porque na prova pode vir a diferença entre ética, moral e valor. Valor é aquilo que você dá para o princípio da ética. Você pode dar um valor maior ou menor, e daí vem a moral, que são as coisas que você faz a partir do princípio ético que foi colocado e do valor que você atribuiu para aquilo,
para aquilo, tá? Talvez o meio que eu convivi, que eu cresci, ele atribuiu um valor menor a não furtarás, não cobice o que não é teu, entendeu? Então, o valor que me passaram, que eu aprendi, é que isso não é tão importante. Já em outro lugar que eu tenha crescido, isso é muito importante, né? Já tem culturas que bater numa mulher é normal, é regra, inclusive, né? Mas já tem outras culturas que acham isso muito ruim. Então, isso são os valores, né, que se dá ao princípio universal, que é a ética, e a partir disso tem a moral, que são as práticas. Conseguiram enxergar? Ética, valor e moral. Olha como é diferente. Talvez... Opa, boa noite, tudo bem? Como estão? Talvez, ao entrar aqui, você entendia isso tudo como a mesma coisa, né? Ética, valores, né? Valores, princípios, valores éticos, né? E moral, como se fosse a mesma coisa, mas não é para filosofia, não é para banca CESP, não é. Então, não esqueçam, ética são teorias, ética são diretrizes universais, acolhidas de forma geral. Aquilo que é certo é o certo em qualquer lugar. Aquilo que é errado vai ser errado em qualquer momento, em qualquer lugar. Isso é a ética. O bem e o mal, né? Agora, o que é moral? Moral são as condutas, os comportamentos das pessoas, porque cada pessoa confere um juízo à ética. Eu julgo que pegar essa garrafinha bonita é normal, para mim é normal. Tô nem aí, eu quero a garrafinha acima de qualquer coisa, né? Já para outra pessoa, jamais, nossa, essa garrafinha não é minha, mesmo que seja linda, maravilhosa, tá com a dona certa, amém, e um dia eu vou trabalhar e vou conseguir uma garrafinha dessa, eu vou comprar uma igual e tal lá na frente. Cada um valora isso de uma forma, tá? Bom, mas estamos na ética e seguindo o material, então não esqueçam, ética é atemporal. O tempo muda, séculos passarão e eu passarinho, e a ética continua a mesma coisa, tá? E ela é também universal, ou seja, de maneira universal, todo mundo tem a noção do certo e do errado. Pode ter uma cultura ali que valora o certo e o errado da maneira deles, tá? E isso nós chamamos de moral, né? Porque é a moral daquele povo, a moral daquela tribo, a moral daquele momento. Lembra? A tribo tal mata as criancinhas que nascem com deficiência. É a moral deles. Ah, mas matar uma criança, isso é inadmissível. Mas naquela cultura eles fazem porque eles valoram isso de maneira diferente. Entendeu? Hitler matava os judeus, porque na cabeça daquele maluco ele queria criar uma raça pura e a moral dele, o valor que ele dava à ética era diferente. Entendeu? Era um valor dele, maluco lá. E naquele momento a regra era aquela: raça pura, matar os judeus, matava inclusive alemães com deficiência, porque ele queria a tal da raça pura, né? Então, até alemães ele exterminou. Alemães com problema psicológico, psiquiátrico, alemães com alguma deficiência física, todo mundo pro forno, porque ele queria, né, a moral dele naquela época era aquela da ideia da raça pura. Então, a moral, gente, ela é temporal, muda de tempos em tempos. A moral é cultural,
ela muda de cultura para cultura, né? Enquanto que a ética não, a ética é uma coisa universal, atemporal. Essas características tem que guardar, tá? Depois, ética pode ser entendida como um conjunto de regras consideradas válidas, olha lá, para qualquer tempo ou lugar, grupo ou pessoa determinada, né? Ó, tá vendo? Ela é universal, ela é atemporal, tá? Ética é a parte da filosofia que se ocupa do estudo. Ela estuda, é uma matéria. Ela é teórica. Ela estuda o que, galera? O comportamento humano. E o comportamento é a moral, né? Daquela pessoa, daquele grupo, daquela cultura. A ética engloba um conjunto de princípios e valores que estão ligados à prática do bem, da justiça. Lembra que a ética, ela distingue, ó, isso é do bem, isso é do mal. Isso é uma ideia universal, né? O bem e o mal. Isso já existe desde do surgimento do mundo, do céu e do inferno, Deus e o Lúcifer, entendeu? A ideia, né, do bem e do mal, do certo, do errado, né? Da justiça, do que é justo e do que é injusto. Esses são os princípios da ética, a base da ética. E com base nessa orientação do que é certo, do que é errado, do que é honesto, o desonesto, do que é justo, do que é injusto, a ética estuda os comportamentos. Olha, você não fez uma coisa correta. Mas por que eu não fiz algo correto? Porque existe uma teoria chamada ética, que condena esta minha conduta, e a minha conduta é o que nós chamamos de moral, tá? Moral é a prática, moral é aquilo que a gente faz no dia a dia, de certo e de errado, né? Bom, ética designa a reflexão, ó, ética é uma reflexão. Ética é o estudo, ética é filosofar sobre, é pensar a respeito, é analisar os comportamentos, é investigar o que está acontecendo. Isso é a ética. Uma reflexão sobre o quê? Sobre a moral, sobre os comportamentos, sobre regras, códigos morais que norteiam a conduta humana. Ética pode ser entendida como uma reflexão sobre o quê? Sobre os costumes. E o que são os costumes? A moral, né? Os comportamentos das pessoas. A ética pode ser entendida como a existência pautada nos costumes considerados como corretos. Ó, o que ele disse aqui, ó, a ética pode ser pautada naqueles costumes considerados como corretos. Quer dizer, a ética já fez toda aquela análise, ela já avaliou o comportamento e ela avaliou ele como correto. Lembra que a ética é uma reflexão, a ética é a análise dos comportamentos, a ética avalia, ela julga o que você fez, mas julga com base em quê? Naquelas diretrizes estabelecidas de forma universal, o bem e o mal, o justo, o injusto, o honesto, o desonesto, são as virtudes, né? Aquilo que se espera, e aí com base nisso, vamos julgando as coisas que as pessoas fazem. Isso é ética. Que papo maluco, né? Mas é bem isso, esse é o que cai na prova, tá? Ó, ética não se restringe à descrição dos hábitos e costumes. A ética, ela não vai só descrever, ó, tá vendo o que aquele povo lá das Arábias faz? Não, ela não vai descrever o que o povo faz, o que a tribo indígena que mata criança faz. Ela não vai só descrever, ela vai julgar.
ela vai atribuir um valor àquilo, um valor ruim ou um valor bom, positivo ou negativo. Então, ela não só descreve os costumes, mas ela avalia. Ela avalia. Ética é um conjunto de princípios e valores que guiam, orientam as relações humanas. A ética, como uma ciência, parte de certos tipos de fatos ou ações humanas com o objetivo de descobrir princípios gerais que os expliquem, né? Então, o que a ética faz? Ela observa comportamentos e ela tenta explicar aquele comportamento. Mas por que aquele povo bota a mulher num buraco, deixa a cabecinha de fora e fica jogando pedra na cara da mulher, na cabeça da mulher, até a mulher morrer? Por que aquele povo faz isso? Por que aplica aquele castigo tão cruel para um ser humano? Aí a ética, ela tenta salvar aquele comportamento, sabe? Vamos tentar entender por que eles fazem isso. Por que os judeus mandaram soltar o Barrabás e crucificar Jesus? Tipo assim, a ética, ela tenta explicar por que nós, humanos, homens, a sociedade faz determinadas coisas. Ela tenta até salvar a gente, mas muitas vezes não tem jeito, né? Mas ela tenta sempre encontrar alguma explicação, né? É igual quando tu vai para um psicólogo, mas por que aquela pessoa é tão ruim? Não, minha filha, mas quando ele foi pequenininho, o pai batia, a mãe judiava, botava de castigo e não sei o quê, daí traumatizou a pessoa, por isso que ela é desse jeito hoje. É tipo, a ética é como se fosse um psicólogo dos comportamentos. Ela tenta até salvar os nossos comportamentos. Ela tenta encontrar lógica nas coisas que a gente faz, até nas piores, tá? Mas tem coisas que não dá para salvar, né? Que são condenáveis, né? Bom, o que mais temos aqui? Ela procura princípios que dirijam a consciência na escolha do bem e concentra sua atenção na vontade do ser humano. Seu objetivo é sempre o ato humano. O objetivo da ética é avaliar o ato humano, observar, investigar. Mas por que essas pessoas fazem desse jeito? O que aquele Hitler maluco matava as pessoas? Por que ele queria tanto uma raça pura, sabe? Aí a ética fica avaliando aquilo, ela tenta encontrar explicações, aí no final ela diz, não, o cara é maluco mesmo. É maluco, vamos taxar ele de maluco, de doido, de genocida, porque não tem explicação para o que ele fez, entendeu? Então a ética, o objetivo dela é sempre o ato humano, a conduta humana, tanto para investigar, né, entender o porquê, e no final ela vai julgar, né? Não dá para salvar aquela criatura, entendeu? Então ela faz isso com todo mundo, né? Não sei. É porque às vezes eu tenho uma dificuldade porque eu tenho a minha religiosidade, né? Como cada um tem a sua. E às vezes eu misturo nas aulas de ética, eu puxo lá para meu negócio mais cristão, né? E não cabe aqui. Mas a ética é como se fosse um grande julgador, né? Quem tem a minha fé cristã vai entender de quem eu estou falando. Né, assim, mas cada um tem a sua fé, a sua religiosidade. Mas é como se a gente tivesse um grande julgador que vai analisar todas as nossas, né, morais, os atos morais da vida. Isso. A ética é mais ou menos assim, tá? Ela vai olhando a gente, vai olhando, vai observando, né? E aí no final bate o martelo. Bom,
Que mais aqui? Muita. E você percebe que sempre se repete, né? Ética é a teoria, ética é a ciência do comportamento moral dos homens, né? Enquanto que moral é o conjunto de normas incorporadas à conduta humana através de seus hábitos e costumes, né? Então, assim, o importante, gente, não precisa... Ai, professor, eu tenho que decorar esses conceitos todos. Não, eu só quero que tu pegue a ideia. Se tu pegar a ideia, você vai conseguir acertar essas questões aqui, tá? Sempre lembrar que a ética é uma ciência, a ética é o norte, a ética é a diretriz, e é uma diretriz universal, atemporal, porque aquilo que ela define como certo é aceito de forma universal, não necessariamente por todos, tá? Porque cada um valora, lembra? Que cada um dá o valor que quer dar para a ética, mas a ética é algo universal. Em qualquer momento da vida, em qualquer canto do mundo, o que é o bem vai ser sempre o bem, o que é o mal vai ser sempre o mal. Só que o valor que a pessoa dá àquilo, eu não acho que bem é isso. Eu não acho que o mal é isso. Eu não acho que, sei lá, uma figura horrorosa é ruim. É porque eu dou um valor diferente à ética. Mas ela é uma coisa estabelecida como universal. Em qualquer canto do mundo vão ter pessoas que vão acompanhar aquilo. Mas tem pessoas que valoram aquilo diferente. Isso é o valor que cada um dá para a ética, tá? Bom, depois ele vem aqui, moral não é uma ciência. A moral não é ciência, a moral não é estudo, a moral não é teoria, a moral é o quê? A prática, são nossas ações, ações boas ou ações ruins, entendeu? E quem disse que são boas ou ruins? A ética, é isso, entendeu? Bom, a moral não é ciência, mas sim, ela é objeto de uma ciência. Porque o que a ética estuda? A moral. Então, a moral é o objeto da ciência. Quem é a ciência? A ética, que estuda o objeto que é a moral. A ética tem como objeto uma reflexão crítica da dimensão moral do comportamento do homem, né? Agora, valores éticos são normas e princípios aceitos em sociedade aplicáveis a uma conduta e são mutáveis. Ao contrário da ética, que é imutável. Isso aqui é uma frase que eu peguei de uma prova que deu isso aqui como certo. Lembra que eu te falei? Ética é diferente do valor ético. O que é ética? É aquela teoria que estabeleceu esse é o bem, esse é o mal. E o que é valor ético? Cada um atribui ética. É o que cada um atribui aquilo que é certo ou errado. Porque o que é certo para mim pode ser errado para você. O que é errado para você pode ser certo para mim. Mas quem estabeleceu o que é certo ou errado? A ética. Mas valor ético é o que eu entendi daquilo. De acordo com a minha vida, da minha criação, do meio que eu me envolvi, onde eu me enfiei, eu vou atribuindo valor aos conceitos éticos. Isso é valor ético. Então me diga, a ética muda? Não. O valor ético muda? Sim. Tanto é, gente, hoje eu posso entender uma coisa errada como sendo certa. Aí eu quebro tanto a minha cara, que um dia eu digo, eu tô errada.
Tá vendo? O valor ético, ele muda, entendeu? O valor ético. A valoração que eu atribuo àquilo que foi colocado como certo ou errado. Isso é mutável. Agora, a ética é o quê? Imutável. Pegou? A moral é mutável também. Lembra da moral? A moral muda. O princípio ético muda, mas a ética não muda. Firmou isso, gente? Tá? Ok. Aqui tem um negócio do Aristóteles, deixa eu ver. Uma marca característica da ética na antiguidade é sua indissociabilidade com a política. Desde Platão e seu discípulo Aristóteles, que a ideia de constituição de polis, polis, na época desses doidos aqui, do Aristóteles, do Platão, polis era a cidade. A polis era a gente conviver num espaço, né, e saber dividir esse espaço. Então, quando esses autores, o Aristóteles, o Platão, falava de polis, ele estava falando de aglomerado, de pessoas, de uma cidade, né? Aí ele diz aqui, uma marca característica da ética na antiguidade é a sua indissociabilidade com a política. Desde Platão e Aristóteles, que a ideia de constituição da polis é perpassada pelo princípio de que a cidade deve ser dirigida por um governante sábio, justo e virtuoso. É de Aristóteles, por exemplo, a afirmação de que o homem é um animal político. Trata-se de um homem essencialmente destinado à vida em comum na polis, e somente aí ele se realiza como um ser racional. O que o Aristóteles quer dizer? Que o homem, ele não vive sozinho. Por mais que uns... eu falo que a minha filha é fleumática, né? Porque tem os comportamentos. O colérico, o sanguíneo, o fleumático. Vocês já leram sobre isso? Esse é bem... Então, o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. Aí, a Sofia é fleumática, né? É assim, não dá para falar com ela de manhã... Ela quer o silêncio. Eu falo, garota, você tem que morar numa ilha, né? Só você e só você, né? Porque tem momentos que não dá para nem falar com ela, né? E aí eu sou sanguínea, daí eu falo pelos cotovelos. Aí tu convive com o fleumático que não aguenta alguém falando no teu ouvido, é briga, né? De manhã, então, briga certa. Mas, enfim, o Aristóteles já dizia que a pessoa, por mais que ela queira, ela não consegue ser feliz vivendo isolada, né? Porque a pessoa, o ser humano, ele é um animal político, ele tem que conviver com outras pessoas, ele tem que se relacionar com outras pessoas. E aí ele vai viver em polis, ele vai conviver em sociedade. E aí eles dizem aqui que não tem como dissociar a ética de política. Que para que nós possamos ser felizes, nós precisamos encontrar um governante sábio, virtuoso, tem mais uma característica, sábio, justo e virtuoso. Enquanto a gente não encontrar um governante sábio, justo e virtuoso, a gente não vai ser feliz na polis. E a gente sabe, e a gente sofre na pele, né?
todos os dias. E aí isso é importante. A gente não gosta de política, né? Normalmente o brasileiro, ninguém mais aguenta, e daí hoje em dia já se briga e logo briga porque a gente coloca muito partidos à frente, né? E a pior coisa dentro de uma política são os partidos, porque você não pode escolher uma pessoa por um partido, você tem que escolher a pessoa por quais características? Sábio, justo e virtuoso, independente de partido, né? Agora, lógico, uma pessoa sábia, ela tem que ter ideologias boas, né? Ela tem que ser justo, tem que ser virtuoso, então tu tem que procurar alguém com características que se aproximam do que você pensa. E só, você não pode escolher um governante, e eu estou dentro da matéria, tá, gente? Porque um dos pontos aqui é cidadania e democracia. Porque numa sociedade democrática, nós temos direitos, mas nós também temos deveres. E um dos deveres que nós temos como cidadão é votar nesta pessoa que vai nos governar. E daí o nosso dever é escolher quem? Justo, sábio e virtuoso. E aí entra o nosso quesito. Como a gente escolhe as pessoas que a gente coloca lá? Eu vou escolher fulano porque fulano ajudou minha mãe, porque o fulano arrumou uma vaga, deu uma dentadura, o fulano arrumou uma vaga lá no Hiperdia, o outro arrumou uma vaga de cirurgia, o outro não sei. A gente normalmente vota em alguém porque aquela pessoa nos prestou um favor. Ou a gente vota em alguém por consideração, por amizade. Está tudo errado. Porque aquele teu amigo que é candidato, ele pode não ser justo, virtuoso e sábio, mas tu vota nele porque ele é teu fechamento, meu brother, meu amigo. Tá tudo errado. Não, então, assim, quando a gente escolhe, a gente tem que separar a amizade, que já me ajudou, que vai me ajudar, que não sei o quê. Isso, enquanto a gente fizer isso, a gente não vai acertar. Porque a gente tem que olhar a pessoa e ver se ela tem as qualidades. Não existem pessoas perfeitas. Não tem jeito. Mas a gente tem que buscar virtudes. Quanto mais virtuosa a pessoa, maiores são as chances dela conduzir bem o que ela tem que conduzir, né? E aí é qualquer coisa, gente. É desde a escola, a diretora da escola, né? É qualquer direção. A gente tem que sempre escolher por esses critérios: sábio, virtuoso e justo, e não outras coisas. Meu fechamento, meu amigo me ajudou, vai me ajudar, me prometeu, não, tá fora. Já deveria ser riscado do baralho. Mas a gente... Então, às vezes a gente cobra tanto e quer tanto, mas a gente não faz o nosso mínimo, que é escolher bem, né? Mas, enfim. Moral. Agora vem a moral, né? A moral, tem que lembrar, costumes, tradições, hábitos, regrinhas que vão surgindo da convivência, normas que valem para aquele grupinho, para aquela nação, para aquele povo, para aquela religião, para aquele país, para aquela seita, para aquela tribo, né? Então são as regrinhas de convivência, são os comportamentos até de cada ser humano. Isso tudo você bota na bolsa da moral, tá bom? Então, tudo que CESP já escreveu sobre moral. Tudo não, mas o que eu consegui catar lá das questões de concurso. A coexistência é uma imposição, tá vendo? A coexistência é uma imposição. Eu quero viver isolada numa ilha. Não tem jeito, gente. A gente foi criado para conviver. A coexistência, ela é necessária. Ela é não tem escapatória. É uma imposição a que todas as pessoas são submetidas. Todavia, a convivência é uma necessidade, esta como consequência daquela.
É a necessidade de conviver que faz surgir a moral, a reunião de regras que são destinadas a orientar o relacionamento dos indivíduos numa certa comunidade social. A moral são os costumes, as regras, os tabus, convenções estabelecidas por cada sociedade. A moral é formada pela cultura, pelas tradições de um grupo onde o indivíduo está inserido. A moral é o que é vivido. É então aquilo que acontece. É a prática, é a vivência. Já a ética é o que deve ser, ou pelo menos o que deveria ser. A ética é a teoria. Olha, vocês deveriam fazer desse jeito. Só que a moral é a prática. Cada um faz do jeito que bem entende. Uns seguem a ética, outros não. Isso é moral. A moral é o que é vivido, a ética estuda, a ética aconselha, a ética até ordena. Mas a moral é aquilo que de fato acontece. É como se fosse aqueles prints aqueles bannerzinhos do Instagram, expectativa, realidade, né? A expectativa seria a ética, né? Aquilo que se espera, que deveria ser daquele jeito, mas a moral é aquilo que de fato acontece, né? Nem sempre acontece da forma que a gente espera. Etimologicamente, moral vem do latim, que significa costume, já vimos isso. A moral pode ser entendida como um conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações dos indivíduos numa comunidade. Se falar assim, conjunto de normas e regras que regem de forma universal. Eu estou falando de ética. Agora, conjunto de regras que surgem numa determinada sociedade. Moral. Tem que cuidar, tá? Valores morais emergem da experiência do grupo humano. A moral, como define o filósofo Vasquez, expressa um conjunto de normas aceitas livre e conscientemente naquele grupo, né? Pode ser definida como todo sistema público de regras. Todo sistema público de regras. As leis brasileiras. É ética ou moral? É moral. Vamos lá. Vou pegar um exemplo. No Brasil, o aborto é proibido? Como regra. O aborto é proibido. Na Colômbia, até 22 ou 23 semanas, o aborto é permitido. Entendeu? Então, tudo aquilo que muda, sabe, é moral. Então, as leis de um país, elas são regras morais. Entendeu? Porque elas variam. O que a lei brasileira fala sobre bater numa mulher? É crime. É crime. Maria da Penha vai preso. E lá no Afeganistão? Eu posso até estar errando o país, tá? Mas em alguns países muçulmanos, bater numa mulher é crime? Não. É até normal e mostra que é da disciplina, né? Quanto mais bater, melhor, né? Enfim, é a tradição deles, é a moral deles. Então, cuidado. Leis são regras morais, porque são regras estabelecidas para aquele grupo, para aquela nação. Agora, cuidado. Daqui a pouco a gente vai estudar Código de Ética do Servidor. Ela é ética. Porque o que foi feito ali? Eles pegaram o padrão ético, compreendeu? Aquilo que se espera que um servidor deve fazer de acordo com um padrão ético e colocaram no papel. Então, eu já vi questão perguntando, tipo, os estatutos de ética, os códigos de ética. É ética ou é moral? É ética. Porque
eles tão somente pegaram, ou aquelas regrinhas éticas surgiram do convívio entre os servidores? Não, aqueles, na verdade, são padrões éticos do que se espera como certo, que cada um deveria, inclusive, saber, mas eles colocam no papel para te guiar melhor. É ética. Não, a Lei 8.112 já é moral, entendeu? Porque é ali, a partir da relação do servidor com a administração pública, se colocou o regime de como aquele servidor deve ser tratado e como o servidor deve tratar ali o funcionamento do serviço. A Lei 8.112, qualquer lei, bota assim na sua cabeça, qualquer lei é moral, porque elas brotam da necessidade de conviver. E isso muda de um país para outro. Agora, sempre que eu te falar, o Código de Ética Médica, o Código de Ética do psicólogo, o Código de Ética do servidor, o Código de Ética dos padres, o Código de Ética dos pastores, o Código de Ética dos professores, o Código de Ética, qualquer um, o que eles fazem? Eles pegam os princípios éticos e colocam no papel. Aquelas normas, elas surgiram do nosso conviver ou elas já estão pré-estabelecidas e só foram colocadas no papel para você lembrar? Exatamente. Então, cuidado. Códigos de ética é ética. Leis de um país, a Lei 8.112 é uma lei. Então, ali você tem moral. Exemplo de moral. Tá? Bom, é só lembrar que as leis mudam de um país para o outro. Às vezes o que é permitido aqui é proibido no outro país, entendeu? Então isso é moral. Vai. A ética deveria ser universal. Mas, por exemplo, você deu, por exemplo, da questão da Afeganistão. O valor que eles atribuem à ética é diferente do nosso. Lembra do valor? É o valor moral deles. Lembra do valor? Cada um valora a ética. Ele pode ser individual, mas ele pode ser grupal, ele pode ser uma seita, ele pode ser uma tribo, ele pode ser uma religião, porque lá tem muito essa coisa vinculada à própria religiosidade, né? As regras religiosas. Então, assim, é o valor, tá? Então, eles atribuem um valor diferente ao padrão ético. Tipo assim, machucar uma mulher, isso é ruim em qualquer lugar. Isso é universal. Mas por que aquele povo não se importa? Porque o valor que eles dão para aquilo é diferente, entendeu? E aí eles têm a moral deles, a lei deles, a regra deles. Não, vamos lá, matar uma pessoa. Matar uma pessoa é um padrão universal ruim em qualquer lugar. Até numa guerra em que as pessoas se matam porque elas querem, né? Você acha ruim, você olha para aquilo tudo e diz, meu Deus, que lástima, que coisa ruim, as pessoas estão se matando, né? Porque matar alguém é ruim, não é uma coisa boa. A pena de morte, até os países que legitimam a pena de morte, tem pessoas que lastimam aquilo, que são contra, mas aquele país adotou a pena de morte. Porque ele valorou, aquele governo, aquela lei valorou a morte de uma maneira diferente do que o Brasil, que proíbe a pena de morte, entendeu? Mas matar alguém é ruim, entendeu? É ruim em qualquer lugar. Isso é universal. Só que algumas pessoas dão um valor a isso diferente.
Eu sou uma psicopata que adoro matar as pessoas. Eu valoro aquilo diferente. A tribo indígena que mata a criança que nasceu com deficiência, ela valora aquilo diferente. Entende? Né? É por isso que varia, é por conta do valor que a gente dá. E esse valor, ele muda de acordo com o momento que tu vive, de acordo com a tribo, de acordo com a cultura. Eles valoram aquilo diferente. E aí surge a moral deles, a regra deles, entendeu? Por isso que as leis são diferentes, né? Quem define a moral? A ética. A ética. A ética é definida. A ética diz matar alguém é o valor. É o valor que aquele local dá àquele padrão ético. Entende? A ética, como é que eu vou te dizer? A ética é como se fosse assim, isso é justo e isso é injusto. Aí tu olha um determinado país, tu olha para ele e ele só está praticando injustiça. Porque o valor que aquele grupo deu ao justo é um valor que para eles sofreu modificações, porque eles têm uma crença diferente. Pega o exemplo, essa coisa de bater em mulher, né? Bater em mulher. No Brasil já foi admitido bater em mulher. Né? O primeiro código que veio lá de Portugal, o Brasil podia aplicar. O Brasil não, o marido podia aplicar castigos físicos à mulher. Era, né? E se pegasse uma traição, o marido podia matar a mulher, mas a mulher não podia matar o marido. Mas o marido podia matar a mulher e matar o Ricardão. Isso, e matar o Ricardão, desde que ele fosse pobre. Se ele fosse rico, não podia matar o Ricardão, entendeu? Mas se fosse pobre, podia matar, entendeu? Mas tá vendo? E hoje em dia, isso é inadmissível. Imagina, isso já vigorou no Brasil. E agora isso é inadmissível. Tá vendo como os valores mudam? Até a gente. Às vezes a gente acha que uma coisa é certa e aí a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo e daí a gente olha para trás e, meu Deus, como eu era um imbecil, sabe? Né? A gente vai mudando os nossos valores. E esses valores, gente, a gente tem eles a partir da ética. Entendeu? E aí o que é a moral? A moral são nossos comportamentos e as regras de convívio, de acordo com o que a gente valora a ética. Mas a ética está sempre certa. A ética nos julga. E ela julga todo mundo. Ela julgou o Hitler, ela julga a todos ela vai julgando. Ela julga aquelas nações que atentam contra os direitos humanos, entendeu? Ela vai julgando todo mundo. Então a ética está sempre certa. Não questione a ética. A ética ela é imutável. A ética é aquele padrão do certo e do errado. E aí nós é que valoramos aquilo diferente. Para menos, para mais. E aí surgem os nossos comportamentos que são a moral. E esse comportamento ele pode ser individual, ele pode ser de um grupo, de uma tribo, de uma nação, de uma religião, de um país, de uma cultura, de uma época, tá? Bom, aí ele fica, não entendi nada do que ela falou. Não aceitei nada do que ela disse. Mas é assim. Essa aula é desse jeito, tá? Desse jeito. Bom, tá vendo? Você está valorando. Tá fazendo valoração do padrão ético que eu estou ditando. Vamos lá.
O que mais ele disse aqui, ó? A moral. A moral pode ser definida como todo sistema público de regras. O que é todo sistema público de regras? As leis, né? Ó, a moral é o conjunto... Não, onde é que eu tô? Pode ser definida como todo sistema público de regras próprio de diferentes grupos sociais que abrange normas e valores que são aceitos e praticados como certos e errados. Por exemplo, que é um exemplo, disciplina de igreja, né? Às vezes você vai numa igreja que é um pouco mais... a disciplina, a doutrina da igreja, aí você olha assim de fora, caramba, eu nunca ia ser dessa igreja, né? Eles são muito, tem uma doutrina rígida. Não pode usar calça jeans. Não pode usar calça jeans, não pode. Por quê? Porque é a norma estabelecida para aquele grupo e ela é aceita e obedecida, e quem não obedecer é punido ou sai do grupo, entendeu? Então é assim que funciona. Isso é moral. Ó, características da moral. Moral é temporal, moral é regional, moral é cultural, moral é variável, pois cada região adota maneiras específicas de comportamentos. O que é normal num país pode ser extremamente proibido em outro. O que é normal numa época pode ser extremamente proibida em outra, né? Moral é o conjunto de normas incorporadas à conduta humana através dos seus hábitos. Moral não é ciência, mas é objeto de uma ciência. A moral é estudada, é investigada por uma ciência. Qual é a ciência que estuda a moral? A ética. Pode-se dizer que a ética dura mais tempo. Tanto é que a gente fala, a ética é imutável. Eu não sei se ela chega a ser imutável, né? Mas eu posso dizer que ela é mais... Ela até muda, mas ela muda muito devagar. E se você partir daquela ideia assim do certo e do errado, para você quebrar uma coisa que foi estabelecida como certa e passar a dizer que ela é errada, nossa, isso às vezes demora séculos, né? E a gente sabe, a gente já teve muita quebra de paradigmas, quebra de modelos, né? No passado talvez era um modelo, aí os tempos vão mudando, aí você adota outros modelos, né? No passado aquilo era muito errado, mas agora já está se aceitando, né? Então, mas a ética, ela é algo que muda muito devagar, porque você vai ter uma quebra de princípios, né? Então, mas para a prova tu vai dizer que pronto, acabou, tá? Esse aqui até tá te ajudando um pouquinho, né? Porque isso aqui não sou eu que disse. Tudo que está escrito aqui foi CESP que disse que estava certo nas provas, tá? Então aqui ele diz, pode-se dizer que a ética dura mais tempo, tá vendo? Ele até tá abrindo a possibilidade dela mudar, mas em outras afirmativas ele disse, a ética é o quê? Imutável. Então eu prefiro que tu diga isso, tá? Mas uma nasce da outra, tá? A ética é algo maior, a moral é algo mais circunstancial, mais pontual. Tanto é que a gente fala que a ética, ela é universal, ela é geral, ela é aceita de uma maneira geral. O certo é certo em qualquer lugar. O azul é azul em qualquer lugar, entendeu? Aquilo que foi estabelecido como certo é sempre certo. Isso é ética. Aquilo que é errado, o mal é o mal, o bem é o bem, né? Isso é em qualquer lugar. Agora, o valor que tu dá, ele muda. E aí vão surgindo comportamentos, né? Comportamentos diferentes. A moral, enquanto norma de conduta, refere a situações particulares, cotidianas, enquanto que a ética é uma teoria que fica olhando para aquilo,
julgando aquilo, avaliando aquelas práticas, aquelas condutas. A moral normatiza, direciona a prática das pessoas. A ética teoriza sobre essas condutas. Aí tem uma questão aqui. Já é uma questão de prova, só que ela ficou como se fosse ela colou lá nos pontos, mas já é uma questão, ó. A respeito de moral, ética e valores, julgue o item. Tá vendo? Aí o item é: a tradição é um dos elementos que formam a moral de uma sociedade? Sim, certo, né? Aqui tem um quadrinho, ó, palavrinhas que não fui eu que disse. Ética é o quê? Permanente. Universal. É uma teoria, uma ciência, é um princípio. Moral é variável, é temporal, é cultural, é regional, é a prática, é uma conduta específica, ou de um indivíduo, ou de um grupo, né? Ou é uma sociedade. Tá. E aí mais questões. Acabei a teoria, tá, gente? Deu para pegar? Deu, né? Bora. Assinale a opção que indica fator que favorece a incidência de corrupção. Então, você está numa questão de prova, o assunto é ética, e aí vem a pergunta: assinale a opção que favorece a corrupção. Falta de transparência. B de bola. Essa tá fácil, né? Pô, e cai, filha. Gente, as questões de ética não são difíceis. É que sim, se você não teve essa aulinha sobre a diferença, vai ficar difícil, mas agora vai ficar fácil. Bom, bora lá. A respeito da ética, da moral, de valores e democracia, julgue o item. Além de demandar a obediência a valores e normas de conduta, a solução dos problemas éticos na administração pública requer um padrão transparente e previsível de procedimentos. Tu vê, nós não falamos nada sobre isso, mas me diga se isso está certo ou errado. Certo! Por isso que a gente é regido na administração pública pelo princípio da legalidade. A gente só pode fazer o que a lei permite. Então, olha, os nossos procedimentos, eles são previsíveis, porque a gente só pode fazer o que a lei permite. E com transparência, que é um dos princípios, né, da administração pública. A 4 está certa. 5. Os conceitos de ética e moral estão relacionados à noção de certo e errado, de bem e de mal. Embora, às vezes, os conceitos sejam usados de forma intercambiável. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que de vez em quando a gente troca as bolas, a gente quer falar de ética, mas a gente usa a palavra moral. A gente quer falar da moral, mas a gente acaba usando a palavrinha ética. Por quê? Porque a gente não sabia direito a diferença entre os dois, aí acaba que tu troca as bolas. Ele está dizendo isso aqui. Mas representam preceitos filosóficos o quê? Diferentes. Hoje você entende que ética e moral são coisas distintas? Sim, professora. Porque a ética... Aí tu vai ter que marcar a alternativa que se aproxima da ética. A ética consiste em princípios gerais definidos pelo grupo? Não. B. É governada por normas sociais e culturais? É regida por normas legais ou profissionais aplicadas aos indivíduos? Deixa em stand-by. Deixa de stand-by. Essa tá difícil. Letra C. D de dado, né? Tende a variar de uma sociedade para outra. Não, isso é moral. Letra E.
é estruturada pelo grupo. Não. É a letra C. Porque a letra C está falando de códigos de ética. Os códigos de ética profissionais, legais, profissionais. Mas essa tu faz por eliminação, tá? Eu não ia dizer que a C é o gabarito. Eu vou fazendo por eliminação. 6. Acerca de ética no serviço público, moral, exercício de cidadania, julgue o item. Segundo Aristóteles, a política e a ética são dissociadas, em razão não só da inexistência da política no exercício da cidadania, mas também da busca da plenitude ética na polis. Errado. O que o Aristóteles disse? Errado porque ele colocou desassociado em razão da existência. É exatamente o contrário do que está falando aqui. Mas o que o Aristóteles disse sobre ética e política? Que elas são indissociáveis, que elas não se separam, que elas são uma coisa só. Para você exercer política, na palavra correta, política, gente, é uma palavra bonita, porque ela é indissociada da ética. Então, quando eu falo de política, eu estou falando de uma coisa boa, uma coisa necessária, uma coisa honesta, justa, que vai servir para nos guiar, para tomar conta da gente, para nos deixar felizes. E aí, como é que a gente vê política hoje? Né? Eu não quero nem falar desse negócio. Nem toca nesse assunto comigo, né? A gente já fica com aquele asco, porque hoje política não se exerce como Aristóteles ensinou. Não é a política da palavra certa. Hoje não se faz política, hoje se faz politicagem. É outra coisa. 7. A respeito. Então a C está o quê? Errada, porque o Aristóteles disse que política e ética andam juntas, indissociáveis. E aqui ele usou a palavrinha, né? Como engana? É exatamente. É isso aí. A próxima eu acho ela difícil. A respeito de ética e moral, julgue. Item 1. A ética tem como objetivo uma reflexão crítica da dimensão moral do comportamento social e busca o fundamento do valor que o norteia. Eu curti, né? A ética, ela é uma reflexão, ela estuda, ela avalia o comportamento moral, social, tá? 2. A moral é atemporal e universal. Não, isso aqui são características da ética. Os princípios éticos são normas que determinam o comportamento social em função de valores com dimensões existentes no indivíduo, no grupo ou na classe social, no povo ou na própria humanidade. Essa viagem tá certa, tá? Por quê? Porque no final ele abre, tá vendo? Ele começa a te enganar, né? Ele é meio individual. Isso, ele tá falando do valor, tá vendo? Ele tá dizendo aqui, ó, os princípios éticos são normas que determinam o nosso comportamento. Isso é o que se espera, né? Lembra da expectativa? Realidade, né? Então, a ética, ela sempre vai estabelecer o modelo, o norte, a diretriz, né? O resultado da aplicação desses valores vai ser a moral. E os valores, o problema qual é? É que os seres humanos, as nações, os povos, as tribos, elas não valoram a ética do mesmo jeito, do mesmo modo, por isso que varia. E o que varia são as condutas, que é a moral. O item está certo.
Mas ele tá difícil. Tu é bom em filosofia, hein, garoto? Pegou o ritmo. Então, eu concluí que a 1 tá certa, a 2 tá errada, a 3 tá certa, letra C. Vou até confirmar o gabarito, gente. É a 7, letra C, acertamos. Meu Deus. Bora lá. Que filosofia é filosofia, né, gente? É filosofar. A respeito de moral, ética e valores, julgue. Os valores éticos são imutáveis em relação ao tempo. Essa aqui eu tenho que olhar também, a 8. O item está errado, porque ele não está falando da ética. Ele está falando do valor, da valoração que cada indivíduo, cada nação, cada tribo faz da ética. A ética é imutável ou muda muito devagar, tá? Mas o valor ético, ele varia de pessoa para pessoa, de tribo para tribo, tá? E a moral varia. Quem varia? A moral e valores éticos, valores sobre a ética, os valores que a gente dá sobre a ética. A ética não muda. Bom, a 10? Não, a 9. 9. A respeito de moral, ética e valores, julgue o item. A tradição é um dos elementos que formam a moral de uma sociedade? Certo, né? Tem umas são fáceis. Mas aí tu não teve essa aula. Tu vai chegar lá na prova, não vou entender nada, né? Mas assim, uma aulinha, tem gente que falta aula de ética. Ah, não, gente, aula de ética é muito fácil. A maioria dos brasileiros faltaram aula de ética. Verdade. Diz que assim, já era na primeira pergunta, né? Então, bora lá. Tu não vai errar. Vamos lá. Número 10. Diga certo ou errado. O imperativo categórico para ser considerado ético. O imperativo categórico seria uma lei, uma norma, uma ordem, um imperativo categórico, uma imposição, né? Então, vamos lá. Uma afirmativa, tá? Uma doutrina. Para ser considerada ética, deve limitar-se a determinado grupo? Não. Aquilo tem que ser considerado certo por todos. Ou por quase todos, né? Aceito de uma maneira mais universal, geral, né? 11. Mas essas muito polêmicas tem que olhar. Número 10, número 10 errado, né? 11. Com relação à moral e ética, julgue. Moral pode ser definida como todo sistema público de regras próprio de diferentes grupos sociais, que abrange normas, valores que são aceitos e praticados como certos e errados por aquele grupo, certo? São as leis de um país, né? As culturas, as religiões, as seitas. Gente, tem seitas que, sei lá, matam criança, fazem sacrifício, enfim, né? Porque aquilo é aceito como correto naquele grupo. E pronto, né? Isso é moral. Agora, sempre lembrando, a ética vai olhar e vai avaliar e vai condenar ou aprovar, né? Depois, 12, né? A respeito de ética, julgue. A moral pode ser entendida como um conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações dos indivíduos em uma comunidade. Certo ou errado? Certo. Isso aqui é moral. E sua função pode variar de uma sociedade para outra. Mais uma. 13. Uma vez que a moral se reveste de conteúdo mais doutrinário e normativo que a ética, não, eu já acho o contrário, lembra? A ética que é mais
teoria. A moral é a prática, né? Então já não gostei, eles trocaram, ó. Uma vez que a moral se reveste de conteúdo mais doutrinário e normativo. Não, isso é ética. É correto afirmar que um dos fundamentos da existência da noção de moral seria a formação de uma base teórica para estudo da ética? Não, é o contrário. 14. Ética é a parte da filosofia que estuda os fundamentos da moral e os princípios ideais da conduta humana, certo? 15. A ética é o ramo da filosofia que estuda a moral, certo? Os diferentes sistemas públicos de regras, seus fundamentos e suas características? Sim, porque a ética estuda a moral. Pronto, gente. Morremos? Não. Estamos aqui, vivíssimos. Bom, um outro conteúdo que tem lá no teu edital seria ética, princípios e valores, né? E aí, quando a gente fala em princípios, você tem essa diferença entre princípios e valores. Então, eu coloquei aqui, princípios são leis consideradas universais, que servem como uma regra pela qual uma sociedade se orienta, são os princípios éticos. Eles são incontestáveis, porque de modo geral o mundo aceita aquilo como certo. Pode até ter uma tribo que contesta, pode ter até umas pessoas que contestam, pode ter uma religião que contesta, mas de maneira universal aquele princípio é incontestável. Ele é aceito como certo, de modo geral. Tem sempre um que pensa diferente, mas de modo geral, os princípios éticos eles são aceitos como corretos em qualquer tempo, em qualquer lugar. E daí eu coloquei os mais importantes aqui para a gente ter uma noção. Mas que princípios seriam esses, professora? Igualdade, reconhecer as pessoas como iguais, né? A nossa Constituição, ela fala, isso é um princípio que tem uma base ética muito grande, né? Todas as pessoas são iguais perante a lei, mesmo que às vezes tenhamos que tratar algumas de forma desigual, mas para garantir a igualdade, né? Então a igualdade é um princípio que é aceito de forma geral, a liberdade, né? A liberdade também é um princípio aceito, né? Como é ruim você ser escravo, né? Você não ter liberdade de ir e vir, não ter liberdade de se expressar, não ter a liberdade de cultuar determinada religiosidade, né? Então, acho que a liberdade é um fundamento ético muito importante da pessoa, né? Quando você perde a liberdade, você perde o direito de estar, de ficar, de ir, de falar, de se expressar, de pensar muitas vezes, né? Então isso é ruim. E liberdade, então, ele é um princípio ético. Solidariedade, fraternidade é um outro princípio importante, né? Lembra que a gente não tem como viver sozinho? A coexistência com outras pessoas é uma necessidade. E nesse coexistir, a gente tem que se ajudar, porque por mais que eu queira viver lá na minha rua, eu sou um tipo de pessoa que eu não tenho tanta convivência com os meus vizinhos. Isso é ruim, porque você tem que conviver, e conviver
bem, de preferir. Conviver mal também é ruim pra caramba, né? Mas os vizinhos são pessoas que estão perto de você, né? Se um dia a tua casa estiver pegando fogo, por exemplo, esses dias o meu marido esqueceu o portão aberto lá de casa. Saímos de casa, a casa toda aberta, meio aberta lá, o portão escancarado, o cachorrinho fugiu, se ninguém avisa, né? Aí o vizinho ligou. Porra, que vocês deixaram o portão aberto. Caraca, eu logo pensei no cachorro. O cachorro fugiu, né? O cachorrinho fugiu, ou vão entrar, né? Então, você precisa dos outros. Por mais que você ache que não, conviver é importante. Então, ser solidário, né? Então, o meu vizinho podia ter deixado para lá. Mas ele foi o quê? Solidário, ele foi fraternal, né? Como às vezes você vê, um colega perdeu a aula, ele é teu concorrente, mas você, poxa, tu quer o conteúdo, eu copiei a aula, sabe? Isso é ser fraternal, é solidário, isso é importante, é um princípio importante. Sim, igualité, fraternité, me ajuda ali, liberté, igualité, fraternité, isso aí. Que foram os princípios que inspiraram a Revolução Francesa, né? E quanta injustiça acontecia naquela época, né? Aquela época dos reis, né? Outro princípio importante, honestidade, né? Honestidade, ser íntegro, não enganar as pessoas. E como esse princípio, gente, tem momentos que eu acho que o brasileiro, às vezes a gente é chamado de otário por não tirar uma vantagem. Eu já vi situações, tipo assim, tu deixa de tirar uma vantagem e a pessoa fala assim para você, mas você foi trouxa, boba, idiota, tu deveria, entendeu? Então, tem valor que está tão perdido que hoje em dia, quando você não tira uma vantagem, quando você deixa de ser, quando você não foi desonesto, eles acham ruim. Nesse nível a gente chegou, né? Então, otário, né? Você foi trouxa, otário, idiota, você deveria. Sim. Pois é. Então, é um princípio que está se perdendo, honestidade. Justiça. Um princípio importante, né? Você ser justo diante de uma injustiça. A injustiça, ela tem que te machucar, porque se você deixa de se importar, se você vê uma injustiça e você não se importa, você não faz nada, você não liga, você está perdendo esses valores, né? O brasileiro está perdendo muitos deles. Responsabilidade, né? Ter responsabilidade com a tua família, ter responsabilidade com os teus filhos, com as pessoas que tu botou no mundo, com as pessoas que dependem de você, ter responsabilidade com o teu aluno, ter responsabilidade em estar passando aqui um conteúdo que eu acho que pode ser uma questão de prova, sabe? Naquilo que você faz, você ter responsabilidade com o que vai acontecer. Isso é um princípio, uma virtude importante, ó. Respeito, confiança. Como tá ruim de confiar em alguém, né? Às vezes você não confia nem no teu marido, né, dentro de casa, no teu irmão, sabe? Porque teve tanta quebra de confiança ali, um amigo de infância que te deu o calote, tanta coisa, né, de quebra de confiança, a disciplina. Às vezes você me pergunta, professora, o que é mais importante para passar em concurso? É a motivação ou a disciplina? Eu sempre falo que é a disciplina. Eu sofro muito porque eu sou sanguínea. Sanguíneo sofre muito com disciplina, porque a gente é muito acelerado. Então, eu sempre achei que eu tinha o tal do TDAH, mas depois eu descobri que eu sou sanguínea, daí explicou tudo para mim. Eu não tenho TDAH, é o meu jeito de ser mesmo, é minha personalidade. Eu começo super empolgada. Nossa, eu vou processar o banco tal e não sei o quê. Aí eu começo a fazer a petição.
Aí daqui a pouco outra coisa acontece. Os alunos querem um simulado. Aí eu vou pro simulado. Aí vai. Aí daqui a pouco não sei o que, querem uma turma de não sei o que. Eu vou lá, monto uma turma. Aí eu não terminei a petição, não lancei o simulado no sistema e eu já estou em uma quinta coisa, entendeu? Então é uma sanguínea também. Isso é um problema. E a gente acha que é TDAH, tem gente que toma remédio, mas não é. É a pessoa que é dessa forma. E a gente sofre muito de falta de foco, né? Porque a gente é tão criativo, a gente é tão assim acelerado que, tipo, atropela e o segundo e não termina nenhum. Aí a gente tem que ter a disciplina de voltar lá para aquela primeira coisa e terminar, sabe? Isso é um desafio para algumas pessoas. E assim, é bem o concurseiro. O que é mais importante? Motivação ou disciplina? Disciplina. Porque motivação é sentimento, é emoção. Tu tá motivado um dia, no outro dia tu não tá. Eu tô muito motivado, mas aí acontece alguma coisa lá em casa, morreu o papagaio, já fiquei depressiva por causa do papagaio, já parei de estudar, o meu gato morreu, sabe? A motivação, ela é afetada por emoções. A disciplina, não. Meu gato morreu, meu periquito fugiu, mas assim, eu preciso voltar para o conteúdo programático do meu concurso. Isso é disciplina. Ela é uma virtude da ética, a disciplina. Motivação nem apareceu aqui, mas a disciplina é. Você tem que se formar. Se forçar. A disciplina é uma coisa que tu controla. Você controla. Tipo assim, eu tô sem vontade, mas se você se esforçar, tu vai. A motivação tu não controla. Ela é emocional. Então, as coisas te afetam. Mas a disciplina você controla. E quando você tem o controle, você tem o poder. E aí tu tá feito. Tá? Então, sempre opte pela disciplina. Eu falo isso para mim toda hora. Toda hora. E valores? Nós falamos dos princípios. Agora, o que são os valores? Valores são normas geralmente aceitas por determinado indivíduo, classe ou sociedade, que dependem da cultura relacionada com o ambiente onde estão inseridos. Lembra que a gente valora o princípio? Né? Então, qual é o princípio? Honestidade. Mas eu fui criada no meio do 7-1 e daí para mim aquele princípio eu valoro ele de acordo com o meio que eu fui criada, entendeu? Então eu já dou um valor menor para aquele princípio da honestidade. Um princípio que não está aqui, mas ele é muito importante. Verdade. Verdade. Falar a verdade, né? Porque quando você fala a verdade, dali você já transparece uma pessoa, você já traz uma confiança, porque você trabalha com a verdade, então você se torna uma pessoa mais confiável, de certa forma honesta, né? Porque quando você trabalha com a verdade, eu nem falei dele, mas é um grande princípio, a verdade, né? E valor é aquilo que você atribui. E daí muda de indivíduo para indivíduo, pessoa para pessoa, grupo para grupo. Você valora o princípio, para mais ou para menos. Entenderam? Show. Agora a gente vai para uma matéria um pouco mais concurso, né? Animada. Vamos deixar de filosofar tanto, né? E vamos para uma coisa um pouco mais, né, palpável. Então, gente, eu vou entrar agora no decreto, depois do break, senão tu me mata. Vamos entrar, matar alguém não é ético. Né? Vamos lá. Mas deixar sem intervalo também não é, professora. É maldade. Tá. Então, depois do break, a gente vai pegar o Código de Ética do Servidor Federal. Isso é ética ou é moral? Professora, você falou que as leis são morais, mas isso aqui é
ética, porque nada, o que eles fizeram? Eles pegaram os princípios e colocaram no papel. Eles pegaram princípios éticos, eles pegaram a igualdade, a honestidade, né, aqueles princípios bons e botaram aqui no papel para te dar uma diretriz. Isso aqui é ética. Isso aqui não brotou do convívio da sociedade. Isso aqui já existia. Eles só colocaram no papel para te guiar. Então, um código de ética é ética, tá bom? E aí, depois eu pego ele contigo. Ele é curtinho, vamos ver ele com carinho, tá? Break, depois a gente volta.